Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo nesse programa especial em época de Copa do Mundo, de 9h15 às 9h45 da noite, pela TV Brasil e também pelas emissoras públicas de todo o país. Você viu logo aí no início a festa dos brasileiros no metrô, lá na Rússia, comemorando a classificação para as oitavas de final. O Brasil vai enfrentar o México na próxima fase. Por outro lado, num dia de surpresas, a Alemanha conseguiu o feito inédito de ser eliminada na primeira fase de uma Copa do Mundo. É a primeira vez na história que a Alemanha passa por essa eliminação. No entanto, é a terceira vez consecutiva na história das Copas do Mundo que o campeão que defende o título acaba eliminado na Copa. Isso aconteceu em 2010 com a Itália, campeã de 2006, com a Espanha em 2014, campeã de 2010. E teria acontecido mais vezes, porque a França em 2002 também foi eliminada, o Brasil é que quebrou essa sequência. Suécia e Suíça também vão se enfrentar, se classificaram e vão se enfrentar nas oitavas de final. Para falar desse e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. Ele que esteve em 2 Copas do Mundo, tem muitos títulos por clubes brasileiros e no exterior, o ex-jogador Gilberto Melo. E conosco também o nosso comentarista titular, o Márcio Guedes. No nosso WhatsApp, que você anota aí, é o 21 971489270. A pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: quem foi o destaque da seleção brasileira na primeira fase da Copa da Rússia? Então estou esperando a sua participação e eu começo por você, Gilberto. Boa noite, prazer em revê-lo. A gente tem imagens aí da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2-0. Qual a análise que você faz da seleção brasileira nessa primeira fase? Boa noite, Márcio, boa noite, Boccagi. É um prazer estar participando do programa. Sem dúvida nenhuma, o destaque da seleção brasileira, para mim, é o Felipe Coutinho, né? É o jogador que está trabalhando, que está criando as jogadas para a seleção brasileira e que é o que está dando ainda essa motivação para a gente poder acompanhar a seleção rumo ao Hexa. Você gostou da seleção? Qual a nota que você daria para a seleção depois de 3 jogos? Boccagi, eu daria uma nota 7. Eu acho que a seleção pode... Aprovada? Eu acho que pode... Aprovada, mas com ressalvas, né? Eu acho que pode crescer mais, pode jogar melhor, né? A seleção no primeiro jogo foi mais ou menos bem. Contra a Costa Rica, eu pensei que o jogo terminaria no empate. Ali no finalzinho conseguiu fazer 2 gols. Mas eu acredito que a seleção, depois dessa vitória diante da Sérvia, tem condição de crescer dentro da competição. E aí, Márcio Guedes, boa noite. Boa noite, Boccagi. Olha, quem dizia antes que o Brasil foi bicampeão em 62 e também caiu na fase de grupos na Copa de 66 também. Perdeu de Hungria e de Portugal. É outro verdade. exemplo, Então, exemplo é nosso. O quinto exemplo. O exemplo brasileiro. Pode ser que tenha outro aí, mas eu dei esse porque foi o Brasil. Não, né? foram os 5 que aconteceram. É. Foi a França, depois agora a Alemanha, a Espanha e a Itália e o Brasil. Claro, exatamente. Agora, você perguntou o destaque, né? Qual que é de uma forma geral, né? Olha, eu acho que o Felipe Coutinho, individualmente, foi sem dúvida o jogador que brilhou. Na minha opinião, inclusive, hoje foi o jogador que mais me agradou, embora o Paulinho tenha recebido o prêmio da FIFA como melhor em campo, porque foi um jogador que conseguiu, mesmo dentro das maiores dificuldades, conduzir o Brasil com uma certa habilidade, com calma, com bons lançamentos, fazendo gols, um golaço que ele fez no primeiro jogo contra a Suíça. Agora, a capacidade que o Brasil teve de recuperar o seu emocional hoje me agradou muito. Achei que o Brasil hoje mostrou que pode se livrar de alguns fantasmas, como, por exemplo, o próprio Neymar deve ter sido orientado para não reclamar. Ele entrou rindo. Hoje o comportamento foi outro, né? Mesmo antes de entrar em campo, a gente via as câmeras dentro daquele túnel, ele falava com todo mundo, com muita simpatia, e falou do final do jogo também, não reagiu a nada. Foi um jogador normal, o jogador estava focado naquilo que ele precisa fazer. Não teve uma atuação brilhante, mas foi uma boa atuação, participou de várias jogadas importantes, caiu um pouquinho, mas sem nenhum exagero, bateu o escanteio que originou o gol do Thiago Silva, uma atuação que para Neymar você pode dizer, espero mais, mas para o jogador comum foi uma atuação muito boa. Gostei muito hoje também do Thiago Silva, nossa defesa, eu conversava com você antes, para mim a defesa do Brasil e a do Uruguai são as 2 melhores defesas da Copa. Vamos saber de um defensor. Não, E, aliás, com mais um detalhe, ontem uma preocupação que foi demonstrada aqui há alguns dias até, a altura dos jogadores sérvios. E aí acaba que a gente faz um gol de cabeça. Exatamente, Boccagi. Como o Márcio disse, acho que o Godin com o Giménez
E o Thiago Silva com o Miranda, para mim, são as duas melhores zagas hoje da Copa do Mundo. E o Neymar, estava te preocupando? Então, não, o Márcio disse uma coisa correta, né? Que se você for ver em termos de atuação do Neymar, o jogo de hoje ainda não condiz com aquele Neymar que a gente conhece, né? Mas acho que já melhorou muito, realmente, essa condição dele, a postura dele dentro de campo já foi outra, e isso ajudou muito a seleção brasileira, porque o Neymar não prendeu a bola, tocou na hora que tinha que tocar e fez as jogadas certas na hora que tinha que fazer. Aí a seleção cresce. E outras coisas interessantes, por exemplo, Paulinho hoje lembrou a gente dos melhores momentos da seleção, que é estar sempre presente perto da área adversária, naquela penetração que ele sabe fazer, e conclui muito bem, não é? E eu acho também que o Felipe Luiz provou que é um excelente reserva para o Marcelo, fez uma partida eficiente, sóbria, muito bom o Felipe Luiz. Então, Gilberto, o Brasil agora está sem os dois laterais titulares, embora o Marcelo será examinado, ao que parece não é nada de mais sério, mas hoje o Brasil não tem reservas para as posições. Como é que fica isso, você que é um especialista nela? Aí é complicado, agora fica complicado, né? Se machucar o Fagner ou o Felipe Luiz, dependendo da recuperação do Marcelo, a gente ainda não sabe, aí vai ter que improvisar, Bocage. Puxar o Fernandinho, jogou porque por ali. Eu já não acharia certo, quando o Danilo machucou, se ventilou ainda a história de colocar, de repente, o Marquinho ali do lado direito. E eu dizia que aí era um desrespeito total ao Fagner, porque se você convoca o cara para a posição, você tem que colocar. O Fagner entrou bem, também foi outro jogador que entrou e está tranquilo na posição. E agora o Felipe Luiz, a gente ainda não sabe do Marcelo, mas se ele continuar, acho que jogou bem hoje, jogou tranquilo, não criando problema para as zaga brasileira. Na verdade, o Gabriel Jesus talvez... Eu ia te perguntar, e o jejum do Gabriel Jesus? E até do Firmino? E até do Neymar? Exatamente, ele é um pouco preocupante. Ele não chegou a jogar muito mal, não, mas ele pode render muito mais. E um centroavante tem que participar mais ativamente de jogada diária. Eu acho que está amadurecendo a entrada do Firmino no ataque da seleção brasileira. O William, também talvez preocupado com o lateral direito, também está um jogador ainda muito abaixo daqueles amistosos recentes da seleção. Mas eu acho que, como o Paulinho melhorou, pode ser que amanhã seja o dia do Gabriel Jesus. A sorte do William é que o Douglas Costa acabou machucando também. Então ele vai ter um tempo para permanecer ali, né? Porque na realidade o Douglas Costa iria jogar tranquilamente. Ainda tivemos esse problema. Falando em problema, hoje em Minas Gerais, uma situação não muito agradável. Temos a briga lá na Sérvia dos brasileiros, a briga no estádio, é verdade. Tivemos uma confusão envolvendo torcedores lá na Rússia. A gente está vendo aí algumas imagens lamentáveis que isso tenha acontecido no jogo do Brasil, né? Tá aí, torcedores brasileiros. Primeira briga de que ser notícia, né? Porque eu não tinha ouvido falar de briga nenhuma em estádio na Rússia até agora. E a gente está vendo aí o tumulto que aconteceu, torcedores que postaram nas redes sociais esse tumulto, e a gente espera que nada de mais grave tenha acontecido e que não volte a acontecer, né? Às vezes um bebe mais e tal, né? Os sérvios também, talvez tenha havido algum problema aí, mas sem maior gravidade. É verdade. Voltando aqui, Márcio Guedes, hoje a Marília Arrigoni, nossa repórter, acompanhou Festa Brasileira no Rio de Janeiro. E o torcedor Assir Neto Moreira mandou uma pergunta para você. Vamos ouvi-lo. Bom, eu queria saber dele se a seleção está agradando, certo? E se o Tite está acertando também. O que ele acha? Qual é a opinião dele sobre isso? Está acertando. Eu acho que no começo houve alguns problemas com o jogo contra a Suíça. Né? Ficou claro que a seleção precisava de umas mudanças, de postura e tal. Mas, inclusive, a defesa, no gol que a Suíça fez. Mas eu acho que com a entrada do Douglas Costa no segundo jogo, o Tite provou que ele não estava tão congelado no seu esquema e na sua escalação. Ele mudaria quando fosse necessário. E acho que ele acertou também agora ao manter aquela formação inicial com o William. Então, eu acho que o Tite tem o controle do time. A questão do Neymar, que eu falei há pouco agora, eu acho que houve alguma interferência. O Tite deve ter tido uma conversa com ele, acalmou ele, a comissão. Então, acho que o Tite está muito bem, o esquema é esse mesmo. O time está bem equilibrado de defesa e ataque. E eu acho que o time não está mal, está bem. Agora, tem potencial para jogar mais do que jogou hoje. E talvez a gente vai ver isso nos jogos mata-mata. O Guilherme de Campo Grande, no Rio de Janeiro, está dizendo que o melhor da primeira fase foi o Felipe Coutinho. O Humberto, lá de Japurá, no Paraná, também dizendo que foi o Felipe Coutinho.
E aqui também o João, dizendo que foi o Felipe Coutinho, que o Brasil passa pelo México, Márcio Guedes. Ele fala de Cristalina. Você sabe onde fica Cristalina? Gilberto sabe onde? Não sei. Até hoje tem, tá vendo? Minas Gerais? Né? Errou, Márcio Guedes. Fica em Goiás, Cristalina. Ficaria por ali, Goiás. Por Minas, ali, é verdade. Tudo por ali, né? Muito bem, então. Agora sim, vamos falar de uma confusão que aconteceu lá em Minas Gerais. Lamentável essa, uma festa programada lá para o Mineirão e 30 mil torcedores estavam dentro do local reservado para a festa e tinham 9 mil do lado de fora. E aí deu-se a confusão, né? Os portões tinham sido fechados, não havia mais espaço, o pessoal tentou entrar, 2 torcedores foram encaminhados para hospitais e outros 2 foram atendidos com fraturas, muita gente pisoteada, certamente mais pessoas feridas, mas que não houve a necessidade de registro, né? Nada de mais grave. Se é que ser pisoteado não é grave, né? Mas não houve ferimentos graves ou fraturas como aconteceram com esses 2. E a gente lamenta aí, a Polícia Militar de Belo Horizonte diz que vai reforçar o policiamento para próximos encontros que vão acontecer por lá. Bom, quem está lá na Rússia é a Ana Lu Tomé. A Ana Lu Tomé já participou do programa aqui, mandando comentários de jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, já que ela é da Rádio Coringão. E ela está lá na Rússia agora, no movimento Toda Poderosa Corintiana. Eu não vou falar mais nada e vou apresentar a Ana Lu Tomé para vocês. Fala aí, Ana Lu, boa noite. Fala, galera da TV Brasil, do programa O Mundo da Bola. Aqui é o movimento Toda Poderosa Corintiana, representando todas as mulheres corintianas, fãs de futebol, todas as mulheres, não importa o time, fãs do futebol. Estamos aqui na Copa com a campanha Tire o Machismo da Copa. Vamos denunciar todos os casos de assédio, todos os casos de machismo. Se você está por aqui, mande seu depoimento, mande sua mensagem e a gente vai ajudar a divulgar. Mande também sua foto com a hashtag Tire o Machismo da Copa, que a gente vai fazer toda a divulgação das mulheres poderosas que estão na Copa. Vai, Brasil! Valeu, Ana Lu Tomé. Obrigado aí. Que puder, a gente ajuda você nessa campanha, porque é difícil, né, Gilberto? O pessoal lá não respeita muito a mulher, não, respeita, né? A gente já tiveram 2 casos, parece, se não me engano, de internet, casos de brasileiros, né? Inclusive, utilizando das mulheres russas, pedindo para falar em português, algumas palavras de baixo calão, né? Então, a situação é bem complicada lá na Rússia. Muito bem. Rosiane Siqueira, peço desculpa, a Ana Lu mandou o vídeo, faz parte do grupo, mas quem falou aí no nosso vídeo foi a Rosiane Siqueira, está aqui a própria Ana Lu me corrigindo, valeu mesmo, a Rosiane também faz parte do grupo lá da Rádio Coringão. Bom, Suíça e Costa Rica, um jogo que foi empate de 2-2, valeu a classificação da Suíça, Márcio Guedes, foi merecida? Foi, a Suíça fez uma campanha razoável, né, contra o Brasil, aquele empate já deu muito gás, depois fez uma virada bonita no jogo contra a Sérvia, e hoje, o pouco que eu vi do jogo, eu achei que mais ou menos administrou o jogo, né, e foi surpreendido pelo empate no final, no pênalti, houve 2 pênaltis, inclusive um marcado, foi anulado por impedimento, o outro que finalzinho do jogo. Então, empate, se a Suíça tivesse ganho 2-1 empatado, dava no mesmo. A Suíça está em segundo lugar, vai jogar com a Suécia, né? No clássico Suci, que há muito tempo não acontece, e foi normal, porque eu acho que a Suíça, no grupo, se mostrou mais competitiva do que a Sérvia. E aquele jogo Sérvia e Suíça foi um jogo chave para definir quem seria o segundo grupo. Agora, não sei se está na sua pauta, vamos falar de Brasil e México ainda aí? Claro. Tá bom. Vamos falar logo agora. É o jogo que teremos na próxima segunda-feira, 11 da manhã. nas oitavas de final. Brasil e México, segunda-feira, 11 da manhã. Vale dizer que Brasil e México estão no mesmo lado da chave que Uruguai e Portugal, França e Argentina, e pode entrar também a Inglaterra, ou seja, só campeões do mundo de um lado, mas por enquanto só línguas latinas, né? Uruguai e Portugal, França e Argentina, Brasil e México. Então o favorito para ganhar a Copa está de um lado nitidamente, né? Do outro lado tem Espanha. Do lado do Brasil. Mas a pode Espanha, ter a Inglaterra. Mas a Inglaterra pode tá ter a Bélgica. Jovem. Não, a Bélgica não. A Bélgica... Pode cair a Bélgica do outro lado. Aí já melhora, mas a Bélgica cairia numa quarta de final. Estou falando em termos de finalíssima. Ah, sim. Seria um time assim de segunda, não de segunda, mas não um campeão do mundo. Então, Brasil e México. Olha, o México armou uma armadilha contra a Alemanha espetacular.
na base da velocidade, muito sistema defensivo forte. Se fizer isso contra o Brasil, vai complicar. Se o México vier humilde contra o Brasil, atrair o Brasil, jogar na velocidade, tem jogadores para fazer um jogo muito difícil contra o Brasil. Agora, se resolver fazer o que fez contra a Suécia, e um pouco também no segundo jogo, que foi contra a Coreia, não foi? Foi Coreia. Coreia do Sul ganhou de 2-1. Aí corre o risco, que não tem muito cacife para jogar aberta, para jogar como se fosse um timaço que não é, porque foi um time muito renovado pelo seu treinador. Então, eu acho que eles vão jogar com inteligência. O Brasil vai ter dificuldade. Inclusive, o Gilberto já teve dificuldades com o México na carreira dele, não é verdade? Exatamente. Pode até falar um pouco, Quando foi isso? Isso foi na Copa das Confederações em 2005 e na Copa América em 2007, né? A gente perdeu de 1-0 na Copa das Confederações e nós perdemos de 2-0 na Copa América. Isso que o Márcio está dizendo, eu preferia até que o Brasil pegasse a Alemanha do que pegasse o México. No contexto atual, né? No contexto atual, a Alemanha muito mal. Agora, você pegar o México do Osório ali, você tem jogadores ali no meio de campo que podem fazer diferença. Tem Vela, enfim, tem Lozano, tem o Titiarito. Vai ser um jogo bem complicado para a seleção brasileira. Segunda-feira a gente vai conferir e certamente a Rádio Nacional vai transmitir para você. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no Mundo da Bola Especial, um programa da TV Brasil. De volta com o No Mundo da Bola Especial e, como sempre, na volta do segundo bloco, a gente tem uma pergunta para o nosso convidado. Márcio Guedes já respondeu, então é a sua vez hoje, Gilberto. A gente sempre pergunta a quem vem aqui ao programa, qual o jogo mais emocionante para você que você viveu ou assistiu na história das Copas? Bocage, para mim foi a Copa de 2006, né? Brasil e Japão, 4-1. Eu estava lá jogando, recebi passe do Ronaldinho, fiz gol. Então esse, assim, foi o meu único gol com a seleção brasileira em Copa do Mundo, então não tem como não ser esse jogo. Muito bem, está feito o registro aí do Gilberto, que é artilheiro na história das Copas do Mundo também. Bom, hoje tivemos Coreia do Sul 2, Alemanha 0. Gilberto, você que jogou na Alemanha, como é que você avalia esse resultado e até mesmo a campanha alemã na Copa? Bocage, eu digo que foi assim, uma campanha pálida, né, da seleção da Alemanha, né? Acho que jogou muito mal o primeiro jogo com o México. Conseguiu ganhar da Suécia no último minuto, no segundo jogo, e hoje foi um desastre total, uma bagunça. O Neuer jogando praticamente no finalzinho de ponta esquerda. Assim, então, acho que a apresentação, não sei o que aconteceu ali, talvez a falta de comando do Joachim Löw, de repente pode ter acontecido isso, mas uma campanha muito ruim da seleção da Alemanha nessa Copa. Você falava da ausência do Sané, que pode ter sido decisivo. Exatamente. Ele o convocou, né, por os 35, se eu não me engano, para fazer lá aquela preparação toda, e depois, quando foi escolher os 23, ele deixou de fora. E eu acho que isso pode ter sido o motivo que tenha incomodado o grupo ali. A Alemanha foi muito mal nessa Copa. O Bocage, pode reparar que nos últimos amistosos a Alemanha foi muito mal. Perdeu quase todos, só ganhou de uma forma... Empatou com a Espanha, perdeu para o Brasil, perdeu para a Áustria e só ganhou da Arábia com gol contra. Exatamente. Isso já dava a entender, né, dava um sintoma de que a coisa estava muito mal. Houve uma tentativa de renovação do futebol alemão boa, misturando veteranos e novos, mas de repente essa mistura desandou. E como o Gilberto falou, eu nunca vi uma Alemanha jogar tão apaticamente, tão sem velocidade, perdendo divididas, a defesa exposta. Nos 3 jogos aconteceu a mesma coisa. Exatamente. Talvez no segundo tempo contra a Suécia, pela covardia da Suécia, que recuou muito, a Alemanha conseguiu algumas boas jogadas. Agora, jogadores como o Ozil, como o Khedira, né? Com o Miller também. Jogador, parecia que não era aquele jogador que a gente conheceu aqui, até mesmo o Kroos, que foi o herói do jogo com a Suécia. Antes do gol, ele permitiu para o gol sueco, jogou mal, errava passe. Alguma coisa muito grave aconteceu dentro da seleção alemã. Essa geração entra para a história como campeã do mundo ou como primeira eliminada numa fase de grupos? Não, Bocage, acho que assim, entra como campeão do mundo. Porque são os dois pontos opostos. Mas é o que o Márcio estava dizendo. Ele perdeu, da seleção que foi campeã, ele perdeu, querendo ou não, o capitão Lahm, perdeu o Schweinsteiger e perdeu o Klose. Essa, eu acho que é a maior perda da seleção da Alemanha.
Não tem um outro não tem um outro centroavante. O Timo Werner ele já tentou, ele chamou o Draxler para colocar ali, chamou o menino. Agora, o Royce voltou. O Royce ele colocou, não Werner, rendeu. né, O Brandt ele chamou agora que é um menino, também não rendeu. Ou seja, o perdeu o Klose Götze, né? Exatamente, também, né? Quer dizer, ele também não convocou também, Mas porque estava acima do peso já. Então, assim, acho que para a Alemanha, obviamente você não pode negar que um Müller, por exemplo, o próprio o Kroos também, são grandes jogadores, Neuer, né? Mas realmente esse ano foi. E você foi lembrou complicado. bem esses dois aí que saíram do sistema defensivo, o Lam e o Schwarzenegger, eles não houve substituição à altura. Exatamente. A gente viu aí algumas imagens do jogo também, temos manifestação dos torcedores. Não sei se enquanto a gente conversava aqui já pudemos ver isso, mas houve um fato curioso, dos mexicanos foram para a porta da embaixada da Coreia fazer festa, porque aí são os brasileiros provocando os alemães, né? De certa forma, houve muita alegria aqui nas ruas do Rio de Janeiro, muita gente gritando a cada gol da Alemanha. Justifica essa festa dos brasileiros, Márcio? Agora, futebol é isso mesmo. Só isso. Tinha curtição com a Alemanha por causa dos 7 a 1, mas eu acho que você querer vingar os 7 a 1 porque a Alemanha perdeu, fez uma peça, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora, quando a Alemanha ganhou da Suécia com aquele gol heróico do Kroos, o jornal espanhol fez a seguinte manchete: a Alemanha nunca morre. Uma bela manchete, né? No sentido até de que você, mesmo no dia que você perde, você nunca morre. Mas eu acho que às vezes a Alemanha morre. Hoje foi o caso. É verdade. Bom, a derrota da Alemanha serviu para alguns memes na internet, claro, não poderiam faltar, né? A gente tem alguns aí para mostrar para vocês. Eu só queria dar a alegria para o meu povo, o Ozil, né? E aí várias provocações, o resto é história, tá aí. A Alemanha que usou o verde hoje na Copa e aqui deu adeus à Copa do Mundo. Que eles vão apelar ao Supremo Tribunal do Brasil para eliminar, inverter o resultado. Para reinverter o resultado. Para ver se eles conseguem. Fala né? com o Gilmar Mendes. Suécia 3, México 0. Você que defende a seleção do México, o que houve? Eu falei aqui há pouco, eu acho que o México quis jogar de igual para igual com a Suécia e enfrentou um time que tem um ataque rápido, um ataque veloz, tinha provado isso contra a Sérvia, e a Suécia mostrou que é um time... Olha, a Suécia, o Boccaccio, tirou, pela ordem, a Holanda da Copa, a Itália da Copa, e agora tirou a Alemanha. É muita coisa junto, né? Favorita? Para quê? Para a Copa. Não, aí é demais. Agora, no jogo contra a Suíça, Suécia, eu tenho vários amigos suíços. Então, temos o jogo de terça-feira, será o jogo de terça-feira, 11 da manhã, o clássico Sussu, entre a Suécia e a Suíça. Você aposta algum resultado para esse jogo? Eu aposto na Suécia. Na Suécia. A Suécia. Inclusive, a Suécia é um adversário complicado para o Brasil também. Toda a Copa cria um probleminha para o Brasil. É uma verdade. Olha aí o vídeo aí, os mexicanos na porta da embaixada coreana cantando. Vamos ouvi-los. Coreia, hermanos. Todo mundo tirando como quanto mais forte, né? Normal. Verdade. Jeito, Bom, né? confirmando então, a Rádio Nacional transmite amanhã, dia 28, 11 da manhã, Senegal e Colômbia, direto de Samara, com o Rui Fernando a partir das 11 da manhã. E a partir das 3 da tarde, Inglaterra e Bélgica, lá em Kaliningrado, com Carlos Borges. Você logo depois do No Mundo da Bola, às 9h45, um jogo de emoções, a história do futebol, parte 2. 10h15, o Viralizando, o Alain Ribeiro entrevista a equipe do canal Fute Paródias. 11h15, mais um episódio de Guerra e Paz, premiada série britânica, e à meia-noite e 15, seleção russa de cinema com o filme A Filha Americana, um clássico de 1990. Chegou a hora dos palpites. Ontem ninguém acertou, nem o Lopes Maravilha, nem a Raíza Simplício, não chegaram nem perto. Panamá... Não podia chegar também, né? Pois é. 2 Alemanha 0. Vamos lá, programa acabando. Márcio Guedes, Panamá e Tunísia. 0-0. 0-0. Gilberto. Eu digo 1-1. 1-1, muito bem. Inglaterra e Bélgica, Márcio Guedes. Jogo de compadre, né? Inglaterra e Bélgica. 1-1. Gilberto. Eu boto 2-0 Bélgica. 2-0. Vou entrar com reservas os dois. Né? Gilberto, Senegal e Colômbia. Eu tô torcendo para a Colômbia, eu vou botar 2-1 Colômbia. 2-1. Márcio. Também torço pela Colômbia, pelo James Rodrigues. 1-0 Colômbia. 1-0. E por fim, Gilberto, Japão e Polônia. Japão e Polônia, eu vou botar 1-1.
1-1. E Márcio Guedes, arrisca? 1-0 Japão. 1-0 Japão. Para o Japão. Eu vou dizer para vocês que eu botei todos os resultados de vocês invertidos, tá? Panamá e Tunísia 0-0, Gilberto 1-1, Inglaterra, Bélgica 1-1. Ah, não, só o último que eu errei aqui, 1-0 e 1-1, tá bom. Muito bem, então. Dizendo que só 6 até agora acertaram placares, o Jorge Ramos acertou 2, inclusive. Uma Copa com 24 pênaltis, não é muito pênalti, Gilberto? Mas isso vai muito em função do VAR, né? Do VAR, claro. Agora... Também. E 7 gols contra, recorde na história das Copas. Não tem explicação não. Porque tem muita gente concentrada na defesa, né? Então a bola bate num, bate no outro. Tem explicação tranquila aí. Muito bem, então. Márcio Guedes, muito obrigado. Gilberto Melo, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha na TV Brasil e nas redes públicas de todo o país. Amanhã a gente volta às 9h15 da noite com mais um No Mundo da Bola. Tchau! Está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, a Alemanha já foi embora. Ai, 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 está chegando a hora.